Somente crê, tudo é possível. Somente crê. Pai Santo e Eterno Deus, só o Senhor é Deus. Não há Deus menor do que o Senhor e nem maior. O único Deus é o Senhor, aquele que merece toda a honra e toda a glória, aquele que sempre foi e sempre será o nosso Salvador, o nosso Redentor. Nós estamos aqui nesta manhã, Pai, porque a Tua graça tem nos trazido por esta jornada, por esses caminhos cheios de dificuldades, cheios de armadilhas, mas o Senhor tem nos livrado de todas elas. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo carinho que o Senhor tem por nós. Obrigado, Senhor, pelo sol que brilhou esta manhã mais uma vez. Obrigado, Senhor, por estar aqui conosco. Agora venha, Pai, partir o pão, porque Tua igreja saiu de casa hoje, porque tinha no coração deles o desejo de estar aqui. E por muitos e muitos anos, todas as manhãs aqui estão, nos domingos, buscando a Tua palavra, e isso é os que tem mantido, Pai, é o que tem mantido a Tua igreja. Deus, que não seja diferente nesta manhã, mas que pela graça e a misericórdia do Senhor, fale conosco e nos abençoe, para a Tua glória lhe pedimos. Amém. Bom dia, irmãos. Amém? Amém? Louvado seja o nosso Deus, Ele é digno de toda a honra e toda a glória, né? Eu quero convidar os irmãos para abrir vossas Bíblias em Lucas, capítulo 24, verso 13, do verso 13 ao verso 27. Saudamos a todos nossos irmãos que nos acompanham através da internet. Que Deus os abençoe no nome de Jesus Cristo. Amém? Lucas 24, versículo 13 ao 27. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo, um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo,
E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora sobre tudo isso é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito. Porém, a ele não ouviram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Amém. Deus abençoe e acrescente suas bênçãos à palavra. Vamos nos assentar, irmãos. Quero falar sobre guardando tudo no coração. Amém? A Bíblia diz que Maria, cada evento, cada acontecimento que sucedia com Cristo, ela guardava no seu coração. Porque, observe vocês, que o anjo disse para Maria que ela teria um filho e que esse filho teria um reino próspero, perpétuo. E de repente ela vê o seu filho, que ela esperava ver ele sentado no trono, porque a promessa era que ele governaria e dominaria sobre tudo perpetuamente. E agora ela vê ele nu numa cruz e próximo ali da morte. Pense você os pensamentos que vinham naquela hora, os ataques de dúvida que Satanás tentava colocar na mente dela, para, como que dizer, falhou a palavra, ou não foi Deus que falou comigo, ou acho que estava enganada. Mas ela não titubeou e não vacilou em momento algum, porque ela guardava tudo no seu coração. Cada acontecimento. Na caminhada, a Bíblia diz que ela ia guardando aquilo no coração dela. E nós, irmãos, nesta manhã estamos aqui para ouvir a palavra de Deus, e por um longo tempo estamos caminhando nesta mensagem. Alguns, mais de 40 anos, outros menos, mas todos estamos caminhando. E sempre nós esperamos a vinda de Cristo para breve. E não tem como esperar para algo muito distante, porque as profecias mostram que o tempo já tem se esgotado e que a vinda dele é algo muito eminente. Mas mesmo nós esperando para agora, se vocês lembrassem, vamos dar um exemplo não muito longe, ali na década de 90, nós esperávamos, e se alguém falasse sobre 2018, 19, 2020, nós diríamos, ixi, lá nós já estaremos
milênio adentro. Mas aqui estamos ainda. Mas o profeta diz que a vinda de Cristo está atrasada. Já era para ter acontecido. Mas em razão da longanimidade de Deus, não querendo que ninguém se perca, Ele vai estendendo um pouco mais, para dar oportunidade ainda para aqueles que não vieram vir. Mas vai ter o dia que vai chegar a hora e não vai dar para estender mais também. Mas nós estamos esperando Ele. Mas se porventura ainda demorar um pouco mais, nós vamos ter cada dia lutas mais pesadas. Cada dia vai se tornando mais complicado viver aqui. E o que vai nos manter firme na expectativa da vinda de Cristo, porque a Bíblia diz que chegaria o tempo que os homens diriam assim: desde os dias dos nossos pais se falou sobre a vinda dele e até hoje nada. E muitos vão desvanecer na fé, desacreditar da palavra, desacreditar das Escrituras. Mas Maria, irmãos, ela não desvaneceu. Por mais que o caminho se mostrou totalmente às avessas do que ela imaginava. Pense você, se põe você no lugar dela. A promessa era: tu vai conceber, e esse menino será rei, e o seu reino será perpétuo. O seu reino não terá fim. E ela cria aquele menino na expectativa de ver subir ao trono e receber a coroa, e ela vê agora ele despido e esvaindo em sangue. Isso era o suficiente para fazer ela desacreditar em tudo. Mas ela se manteve firme, porque ela, quieta, eu creio que Maria era uma pessoa de pouca fala, pouca conversa, mas ela era observadora. Ela guardava tudo no seu coração. Mas esse tudo se referia a tudo o que era de bom, tudo o que acontecia de sobrenatural no ministério de Cristo, ela guardava no seu coração. E aquilo lhe ajudou na hora da adversidade. Eu estava pensando esta manhã, nós temos ouvido a palavra dia após dia, dia após dia. E isso tem que ser guardado em nosso coração. Temos que pedir a Deus: Senhor, escreva a palavra, escreva o que tenho ouvido com caneta, vamos dizer assim, de ferro, em tábuas de ferro, para que não se apague, para que permaneça. Amém? Para que permaneça. Porque dias difíceis estão pela frente. Mais difíceis do que esse que nós vivemos. Mais difíceis. E esses dias difíceis serão provas para a minha e para a sua fé. Para o meu e o seu comportamento quanto ao posicionamento na palavra. Mas se nós guardarmos, igreja, tudo o que temos ouvido e visto, guardar em nosso coração, como sempre repito aqui aquela mensagem antiga do pastor Febrônio, com o título Banco de Dados. Você deixa lá dentro, armazenado. Vai chegar o momento que você vai fazer uso.
E você tem experiência, às vezes, você se depara com momentos difíceis, problemas, e brota lá da tua alma uma frase, uma mensagem, algo que você ouviu que você nem imaginava que lembrava mais. Mas aquilo Deus tira, para que você faça uso na hora da necessidade. E nós vemos na Escritura, irmãos, aqui, desses dois discípulos, Cleopas e seu amigo. Não sei se vocês observaram, enquanto nós líamos aqui a sequência da Escritura, que eles iam desanimados, mas este desânimo deles, irmão, já se estendia, mesmo depois das novas de que Cristo tinha ressuscitado. Porque quando Cristo aparece para eles e pergunta por que eles estão daquele jeito, tristes, e por que eles estão conversando pelo caminho, eles falam, mas é só você, estrangeiro aqui, não sabe o que tem acontecido em Jerusalém? Aí Jesus disse, o que é que tem acontecido? De Jesus, chamado Cristo, homem poderoso em palavras e obras, esperávamos, olha, que fosse ele que remisse Israel. Mas hoje é o terceiro dia que ele foi morto. Esperávamos. Se nós não guardar tudo no coração, vamos ter também esse tipo de atitude. Esperávamos que essa mensagem fosse diferente, mas ela é diferente. E ela sempre será diferente. Mas se a pessoa não tiver sua fé firme, vai fazer distorcer a sua visão e ver o que não é. Esperávamos que Cristo viesse e até agora não veio. Então eles disseram, esperávamos que ele viesse, que ele fosse remir a Israel. E olha que eles dizem daí assim, ó, teve umas mulheres aí que diz que foram no sepulcro e tiveram uma visão de anjos. Na verdade, elas não tiveram uma visão, porque visão é algo que você não é algo real que se pode apalpar. Você está aqui, mas teus olhos não estão vendo essa cena, eles estão vendo outra cena. Eu não estou tendo uma visão de que estou vendo vocês aqui. Eu estou vendo o que é real. Estão me entendendo? Agora, se eu estivesse aqui no púlpito e eu estivesse vendo um outro evento, aí eu estaria vendo uma visão. E elas não tiveram uma visão, elas viram um fato real, elas viram os anjos ali, estava sentado sobre a pedra, era real. Mas veja que já Cleopas disse, teve umas mulheres que foram no sepulcro e tiveram uma visão. Eles não estavam duvidando, mas também estavam naquela. Será que é? Será que não é? E daí seguiram mais. E os discípulos foram até lá e constataram realmente que ele não está lá. Mas mesmo assim, não sei se vocês captaram que havia, parece, uma insegurança no que eles falavam. Eu vou ler de novo para nós aqui. Verso 18. Respondendo um cujo nome era Cleopas, disse, és tu peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou, quais? E eles disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes, dos nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram.
E nós esperávamos. Esperávamos quer dizer que agora já não esperamos mais. Não é? Está um verbo passado. Se eles continuavam ainda, e nós esperamos que ele vai, mas eles já jogaram para o passado. Né? E nós esperávamos que fosse ele que remisse Israel, mas aí está a razão de não esperar mais, mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. E daí olha aqui, ó, é verdade, eles disseram, que também algumas mulheres dentre nós maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. Está vendo? Que dizem. Você vê a insegurança que havia neles? Não havia aquela certeza. Nós esperamos que ele vai remir. Se eles estivessem com a fé firme como Maria, eles diriam, nós esperamos que ele vai remir. E outra, teve umas mulheres que foram lá e viram e ele vive. E ele vive, eles usariam essa expressão afirmativa, mas eles estavam usando outro tipo de expressão. Dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E daí veja mais, ó. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam que realmente foi assim, como as mulheres haviam dito. Porém, eles não ouviram. Quer dizer, eles afirmaram que realmente a tumba está aberta, mas eles não viram ele. Eles não viram ele. Aí Jesus puxou a orelha dele. Por isso que vocês veem que Jesus foi duro com eles. Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Então, irmãos, aí está, eu gostaria que vocês compreendessem como Deus colocou isso em meu coração. Aí está a necessidade de nós ter uma fé firme no que nós cremos. Porque o tempo pode provar e vai provar a nossa fé. E se nós não tiver essa fé firme, podemos titubear como esses dois. Realmente, nós cremos em uma mensagem de um profeta que disse que aconteceria isso e aquilo, mas vamos usar o mas de Cleópas. Já há tanto tempo isso tem passado, e se Cristo tarda um pouquinho mais? Vocês já viram quantos anos falta? Alguém bom aí na matemática aí para essa última era empatar com o tempo da era mais curta? Falta poucos anos, né? E há muitos que gostam muito de usar números. Não pode passar de tantos anos, porque o profeta disse que esta era será a era mais curta. E que tal se Deus, na sua longanimidade, passa um pouco mais? E aí? Esperávamos que Jesus viesse, o profeta disse, mas já passou o tempo. E você tem que saber também que a era mais curta, que é Éfeso, começou por volta, 53. Não é um tempo assim, bater o martelo. E mais, 53 é o período que o Evangelho passou a ser pregado aos gentios. E o tempo que o Evangelho estava entre os judeus. E na mensagem Contagem Regressiva, essa do Crentes da Bíblia, o irmão Branham diz que a era começou em 28, né? Não lembro bem, mas ele não usa 53, porque ele conta daí o período que teve entre
entre os judeus. Mas isso não é o tema. Mas eu estou falando isso, irmão, porque eu vejo muitas pessoas colocando data. E aí essas pessoas, se elas não têm a fé como Maria, que guardava tudo no seu coração, eles vão também, pois é, já passou do tempo. Não há data marcada para a vinda de Cristo, irmãos. O profeta nunca fez isso e nunca poderia fazer como profeta também. Ele diz que a última era seria uma era rápida. E tem sido uma era rápida, eventos muito rápidos. Nunca houve um tempo de eventos tão rápidos como esse. Como esse que nós estamos vivendo nesses últimos dias. No parágrafo da mensagem Eventos Modernos, parágrafo 27, os irmãos estão acompanhando, amém? Agora, os eventos que nós vemos acontecendo são absolutamente mostrados na Bíblia em todas as eras. Nós pensamos que estamos todos fora de provisão, mas não estamos. Aí a questão, Maria aparentemente estava tudo fora do que era para estar. A promessa que o filho seria rei, e agora está ele na situação que estava. Parece que estava tudo fora de previsão. Mas não estava, irmãos. Deus não erra, igreja. A tua fé tem que ser exatamente firme assim, ó, de saber, Deus não falha. Se eu não estou conseguindo entender, problema é meu, problema é da minha incapacidade, da minha humanidade, mas Deus não falha, Deus sabe o que faz. Maria, como que é? Teu filho não era para ser rei? Você tinha me dito que ele teria um reino sem fim? Sim, e continuo crendo. Mas mesmo vendo ele indo agora para ser morto? Sim. Como pode ser isso? Está tudo certo. Mas como que está certo, Maria? Eu não sei explicar, mas muitas coisas têm acontecido no decorrer do ministério dele, e eu tenho guardado isso em meu coração, e isso tem me assegurado de que está tudo bem. É assim que Maria via. E é assim que a minha e a sua fé, irmão, tem que estar firme, né? Agora, nós pensamos que estamos todos fora de provisão, mas não estamos. Tudo está se movendo simplesmente exatamente como a palavra de Deus. Repito, tudo está se movendo exatamente conforme a palavra de Deus. Nada está fora do seu lugar. E nada vai ficar fora. Parágrafo 38 agora. E você pode ser até mesmo muito sincero, mas até que saibamos o que estamos fazendo, você estará lutando no ar. Você tem que saber o que você está esperando. Senão, qualquer coisa vai mudar a tua percepção. Volte para a palavra de Deus e alinhe-se, e então vá. Então você sabe, como um soldado, ele não sabe o que fazer até que ele receba ordens para fazê-lo. Nós devemos ser soldados cristãos e receber ordens da Bíblia para esta hora agora. Não a carga de ontem, nem a de antes de ontem, mas a de hoje, pela qual seguiremos. Descubra a hora em que estamos vivendo, e estes eventos modernos estão se deslizando ao nosso lado, estamos vivendo.
deslizando ao nosso lado rapidamente. E um dia descobriremos que seremos deixados para trás sem nada e seremos pegos e marcados com a marca da besta, sem que saibamos disto. O irmão Branham está dizendo que nós vamos ser marcados com a marca da besta? Não, ele está falando no geral. Aqueles que estiverem desapercebidos, aqueles que não estiverem sabendo o tempo, a hora, que não tiverem guardado tudo no coração, as coisas vão chegar, vai acontecer, eles vão se envolver e não vão perceber. Mas quem estiver no Espírito e levando tudo guardado aqui, cada culto, cada advertência, quando chegar o momento do engano, porque a marca da besta cairá como um laço sobre os que habitam na terra. Eu disse outro dia aqui, o laço não se arma na frente do boi, ele se arma lá, às escondidas, mas quando cai, ele cai de uma maneira súbita. Nas grandes reuniões secretas entre os grandes líderes da terra, isso já está armado. Só falta a hora. O sistema está tudo já pronto. Ainda no 39. Agora, e com paciência devemos esperar por isto, porque as profecias que foram dadas, todas elas devem ser cumpridas nesta era, porque isto nos previne. O autor tem feito isto antes, e nós esperamos vê-lo fazer isso novamente. Que tempo é este que estamos vivendo? Algo como um calendário. Você olha para o calendário para saber o dia do ano em que você está vivendo, e você olha para a Bíblia de Deus para ver em que era estamos vivendo. Nós não estamos vivendo na era metodista, na era batista, nós estamos vivendo na era da noiva, o chamado, trazendo de volta Deus através de um canal pelo qual Ele prometeu trazer isso de volta, Ele prometeu fazer isto. Ainda, pouco mais aqui, irmãos, o 16, vou voltar um pouquinho. No 16 ele diz assim: e se eu dissesse isto com respeito a todos meus irmãos e irmãs em Cristo, num desses dias alguém dirá, não está escrito que aquelas coisas deveriam acontecer primeiro? Vou bem devagar aqui, irmão. Num dia desses, o irmão Branham diz, alguns dirão assim, não está escrito que essas coisas deveriam acontecer antes da vinda de Cristo? Quando Moisés e Elias aparecer, por exemplo, e a notícia começar a ser disseminada pela televisão e toda forma de meio de comunicação, dizendo de dois homens estranhos, diferentes, ninguém sabe a identidade deles, fazendo sinais. É Moisés e Elias. E uns olharão para o outro e dirão, mas espera aí, a Bíblia não diz que eles teriam que vir depois que Cristo vem? Mas por que eles não perceberam? Porque eles não estavam alinhados e em espírito. Não estavam levando tudo guardado no coração. Eles vão dizer assim, não está escrito que aquelas coisas deveriam acontecer primeiro? E será da mesma forma como foi então. Em verdade vos digo que Elias já veio e fizeram-lhe tudo o que quiseram. Quando eles perguntaram a ele, disseram, ora, os escribas dizem que as escrituras dizem que Elias deve vir primeiro. Eles disseram isto para Jesus. Ele disse, ele já tem vindo e vocês não o conheceram. E isto é talvez a maneira que isto acabará novamente. Noutra mensagem, o irmão Branham diz, eles ouvirão uma voz detrás de si dizendo, ele já veio.
e vocês não viram. Que Deus livre cada um de nós disso. Que nós esteja realmente como Maria, sem nenhuma dúvida no coração, guardando tudo no coração, para que quando chegar a hora, nós esteja pronto. Não como Cleófas e seu amigo, que mesmo, irmãos, com a notícia das mulheres que viram, eles jogaram a questão como que elas disseram que tiveram uma visão ali, que uns anjos disseram que ele ressuscitou, e até alguns dos que estavam conosco foram lá e constataram que realmente está aberto lá a tumba. Mas eles não viram ele. Eles estavam querendo crer, mas não sabiam se cria ou não cria. Parágrafo 141. Então lembre-se que Jesus disse: como foi nos dias de Sodoma, assim será na vinda do Filho do Homem. Nós vemos que todos concordam que o mundo está na condição de Sodoma. Eu peguei um jornal de Los Angeles, há não muito tempo atrás, e dizia, eu penso que isto, a homossexualidade tem crescido de 20% a 30% em Los Angeles, a cada ano aumenta mais. Isto é horrível. Em nosso governo, em todos os lugares, tudo tem apenas se tornado uma perversão. Isto é correto. Toda coisa, todo o sistema, a igreja e tudo mais está pervertido. Esta é uma era pervertida. Agora, eu quero perguntar algo a vocês, teólogos, meus irmãos. Não estou falando contra você, meu querido irmão. Eu estou aqui para ajudá-lo, irmão. Eu estou aqui para permanecer sobre o que a palavra de Deus diz que é correto. Segurar sua mão e trazer esta multidão de pessoas fora desta coisa. Isto é correto. 146, ele diz assim, agora olhe para a era onde estamos vivendo. Nós estamos vivendo bem no tempo daquela Sodoma. Observe o mensageiro para o grupo de Abraão, observe os números, letras e a numerologia de seu nome. Você diz, não há nada em um nome. Jamais permita alguém lhe dizer isto. Porque ele mudou o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Porque ele mudou de Simão para Pedro e todos os demais? Vê, certamente há, exatamente. Então, o profeta mostrando aqui, irmãos, sobre o tempo que estamos vivendo. Tudo, o tempo de Sodoma, outra vez, homossexualismo, dominando. E, por outro lado, irmãos, quando Sodoma estava vivendo o auge do homossexualismo, havia um evento espiritual também acontecendo. Havia um Abraão, que é o tipo da noiva. E esse Abraão recebe a visita de Elohim. E lá em Sodoma havia o justo Ló, que gemia por causa da abominação, mas não saía do Sodoma. E eles recebem a visita dos outros dois anjos. Veja se isso não está perfeitamente acontecendo hoje. O sodomismo ali fora, tomando conta, como o profeta diz, no governo e tudo. O Abraão espiritual que somos nós aqui. E nós recebemos a visita de Deus através da mensagem que Deus enviou pelo mensageiro. Deus nos visitou através dessa mensagem.
assim como visitou a Abraão. E Sodoma recebeu a visita dos outros 2 anjos, Billy Graham e Oral Roberts, que trouxeram uma mensagem para eles. Você já observou, irmão, que alguns pregadores denominacionais se desgastam pregando contra o homossexualismo com tanto ímpeto? E você olha, nós pregadores da mensagem, praticamente não tocamos no assunto. E você diz, mas por quê? Mas nós que deveríamos. Não. Abraão não estava preocupado porque ele não estava em Sodoma. Agora, Ló estava lá. Ele tinha que realmente bombardear aquilo. Não que nós não vamos pregar contra isso, claro que às vezes se toca, né? Mas você veja que a mensagem nossa já é uma mensagem para arrebatamento. Amém? Uma mensagem que está focando para a semente eleita. E veja vocês, irmãos, voltando ainda aqui a nossos personagens aqui, Cleopas e seu amigo, eles receberam, Jesus ensinou para eles, mas antes deu uma boa puxada de orelha neles. Seus nécios, tardos de coração. Em outras palavras, o que vocês faziam nos cultos? Dormiam por cima das pedras quando eu estava pregando? Vocês não viram eu pregar? Porque Jesus, por 3 anos e meio, pregou para eles. E pregou e disse que ele iria ser morto, que ele iria ser sepultado, mas que ao 3º dia ele ressuscitaria. O que Cleópatra estava fazendo quando Jesus ensinava isso? O que muitos estão fazendo quando Deus fala aqui também, que às vezes estão tão longe? Aí a Bíblia diz que Jesus começou desde Moisés e veio trazendo por dentro das Escrituras. Por certo, Jesus citou primeiro o Deuteronômio, né? Porque ele começou em Moisés. Deuteronômio capítulo 18, verso 15. E ele disse, Cleópas, lembra lá em Deuteronômio 18, verso 15? O que está escrito lá? Como se Cleópas fosse bom nas Escrituras, ele diria, sim, lá está escrito, o Senhor teu Deus despertará um profeta no meio de ti e de teus irmãos, como eu, e a ele ouvireis. E de quem estava falando ele, Cleópas? Ah, do Messias. E Zacarias capítulo 11, verso 12. O que está escrito? Não está escrito, foi vendido por 30 moedas? Esse profeta que foi levantado no meio de vós, não foi vendido por 30 moedas, Cleópas? E Jesus foi mais. Salmo 41, 9. Ele foi traído por seu amigo. Está escrito lá, estava já predito. Porventura o Messias não foi vendido por 30 moedas e traído pelo seu melhor amigo? Cleópas, e Zacarias, capítulo 13, verso 7. Lembra o que está escrito? Ferirá o pastor e as ovelhas se espalharão. E Cristo foi citando. A Bíblia não diz, né, as escrituras que ele citou, mas diz que ele começou de Moisés e veio subindo. Salmo 35, 11. Acusado por falsas testemunhas, está lá. Isaías 53, verso 7. Como um cordeiro mudo diante dos seus acusadores. E aí Cleópas, irmãos, foi identificando tudo aquilo que estava lá. Ah, aconteceu com ele. Aconteceu com ele. Isaías 50, verso 6.
As minhas costas dou aos que me ferem, e a minha face aos que me arrancam os cabelos. Não escondo a minha face dos que me afrontam e me gospem. Estava profetizado. Tudo se cumpriu. Salmo 22, 1. Deus meu, por que me desamparaste? Poderia contar os meus ossos, furar as minhas mãos e os meus pés. Salmo 22, 18. Repartiram entre si os meus vestidos e lançaram sorte. Estava escrito lá em Salmos, se cumpriu. Isaías 53, 12. Morreu com malfeitores, com os malfeitores. Mas Cleopas, irmãos, essas escrituras eles deveriam conhecer. Mas a questão é que eles não guardavam no coração. Vocês estão entendendo a relação aqui? Maria guardava tudo no coração dela. Por isso ela não se escandalizou com a morte de Cristo. Mas Cleopas e seu amigo ouviram Jesus pregar, conheciam, era a Bíblia deles, tudo isso que eu citei aqui, mas não guardaram no coração, irmãos. E eu pergunto esta manhã, que Deus nos ajude, será que temos guardado em nosso coração o que temos lido, irmãos? Quem sabe se Jesus perguntasse para eles e dissesse, o que está escrito, Cleopas, em Zacarias, capítulo 11, verso 12? De repente Cleopas nem ia lembrar. Ah, sim, está escrito lá que foi vendido por 30 moedas de prata. Mas Cleopas, você não viu isso se cumprir na vida do Messias? Como você está escandalizado agora e largando tudo e indo embora? Irmãos, que Deus nos ajude. Eu não sei, parece que não estão entendendo. Não sei se estão, eu que estou querendo tanto que entenda. Vai haver momentos de testes para nós. E muitos chamados da mensagem vão rodar. Não porque não conhece, mas por a razão que eles vão rodar é porque eles não guardaram no coração. Eles somente tinham aqui no intelecto. E quando chegar a hora da prova, irmãos, quando chegar a hora do aperto, como disse uma vez o pastor Febroni, vão ceder ao sistema da besta para defender os seus negócios. E muitas vezes que o pastor tem me aconselhado, ele disse, pastor Daniel, cuide, não com o de fora, o perigo vai vir de dentro. De pessoas, da mensagem, que conhecem a mensagem, e que quando a coisa vier, o sistema vier, eles vão se levantar e dizer, não, irmãos, não é isso ainda. Isso é só um sistema político, monetário. Mas a profeta diz que a besta será o que? Um poder político e monetário. Eclesiástico, político e monetário. Essas coisas todas vão estar vinculadas. Basta, irmão, sair alguém aí com uma interpretaçãozinha da mensagem, já vai multidão atrás? Olha isso, irmão, sem nenhuma pressão. Sem nenhuma pressão, já cedem a qualquer interpretação que vem. Imagine quando chegar a pressão. E agora? Como é que eu vou receber minha aposentadoria? Como é que eu vou isso? Como é que é aquilo? E aí se levanta um sabichão e diz, não, irmão, não fica tranquilo, não é ainda, isso aqui, deixa eu te mostrar na mensagem do profeta, Não, esse assunto ainda não é. Ah, irmão, mas sai correndo tudo já lá para se cadastrar, seja lá fazer o quê, e já está incluído, e o profeta diz, quem for marcado com a marca da besta é como pecar contra o Espírito Santo, não tem mais volta. Então, vamos pedir a Deus, Senhor, eu quero ser como Maria.
Eu quero guardar tudo no meu coração. Eu não quero, Senhor, somente aqui na minha cabeça. Porque se está aqui, irmão, a cabeça é o quê, irmãos? É o campo de estratégia, é o campo de razão. Então, quando está aqui, está na mesa para ser negociado ainda. Mas quando desceu para aqui, irmãos, já está batido o martelo. Enquanto a mensagem está aqui em cima, pode mudar, pode adaptar. Mas Maria não tinha, irmão, essas escrituras que eu citei aqui, Maria não tinha na cabeça, ela tinha no coração. A Bíblia diz que ela guardava tudo no seu coração. Tudo. Cleopas não tinha no coração. Era um bom homem, era um discípulo de Jesus, mas ele não guardava no coração. Por isso, ele agiu como nós vimos aqui, com muita dúvida. É dito que as mulheres foram até lá no sepulcro e tiveram uma visão de anjos que dizem que ele ressuscitou. E até uns dos nossos foram lá e constataram que realmente era assim, mas não ouviram. Você viu, irmão, como estava carregado de dúvida? E Jesus disse, nécios, tardos de coração. E começou a citar tudo que eu citei aqui para vocês. Isaías 53, por certo ele citou já por último e disse, morreu com os malfeitores. Aí Jesus parou, quem sabe disse, Cleopas, e Isaías 53, 9, você lembra o que está escrito? Ah, sim, lá está escrito que ele foi sepultado na sepultura do rico. Cleopas, não tem relação essa escritura de Isaías com o sepultamento do Messias? É, realmente, ele foi sepultado mesmo, no túmulo do Simão, do José de Arimateia. E o Salmo 16, verso 16? Lembra o que está escrito lá? Sim, esse eu lembro, isso aí nós cantamos sempre no templo, é um dos hinos que o nosso líder de cântico mais canta. Até posso cantar para o senhor aqui um estrofezinho que diz, seu corpo não verá corrupção. Ah, pois é, Cleopas, então por que ele ressuscitou? Por que ele não está mais lá? Porque o corpo dele não veria a corrupção, não poderia apodrecer. Então, irmãos, ali a Bíblia diz que os seus entendimentos foram abertos. Mas não espere que isso vai se repetir agora. Porque agora, quando Cristo vem e não tem mais chance. Lá Cristo ressuscitou e ainda ficou por ali, falando com eles. Mas quando deram o arrebatamento aqui, irmãos, deu, acabou. Por isso, guarde tudo no seu coração. Ainda vou ler aqui o 144. Acho que eu não li ainda, né? 144. Não, 164. Da mensagem Eventos Moderno. Foi agora que eles começaram a ver quem tinha cumprido aquelas escrituras que foram prometidas naquele dia. Foi então, depois que era tarde, que eles começaram a ver. Oh, bem, espera um minuto. Sabe de uma coisa? Eles souberam então que o amigo deles, Jesus que fora crucificado, era aquele profeta que foi prometido. Eles sabiam, porque, eles não tinham sido informados sobre as Escrituras. 166. Então eles começaram a entender que aquele amigo deles, o homem que tinha comido com eles,
falado com eles, se associado a eles, pescado com eles e dormido nos bosques, que cumpriu toda a palavra da hora prometida, aí estava. Eles tinham caminhado cerca de 9 quilômetros com ele, parecia um tempo curto, eu suponho. E eles tinham ouvido um sermão de 6 horas sobre o profeta vindicado, um pouquinho mais longo do que o que tivemos esta noite. Aí eles entenderam. Então, irmãos, que Deus nos ajude. Eu vou deixar nessas poucas palavras para nós cuidar e melhor, mastigar bem isso e meditar. Guarde tudo no seu coração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, guarde tudo. Não seja um crente intelectual somente, seja um crente espiritual. Vamos estar atentos para que não venha o evento que está para acontecer nos pegar de surpresa, como pegou Cleófas. Maria, irmãos, não teve problema para Maria. Você pode ver que Jesus não precisou aparecer para Maria e dizer, deixa eu lhe explicar, era eu mesmo o Messias. Não precisou, irmão. Ela guardava tudo no coração. E a mulher é o tipo da igreja. É assim que a igreja tem que estar, irmão. Foi duro para Maria? Foi. Você acha que foi fácil para Maria ver se cumprindo tudo essas coisas na vida de Cristo? Não foi fácil. Doeu o coração dela, mas era para ser assim, então Deus me dá força. Por certo, era o que ela pedia ali. Senhor, me ajuda, meu coração, parece que não vai suportar. Mas é isso. Está tudo certo, Senhor, está tudo certo. Ele é o Messias, eu não tenho dúvida. É Ele, eu sei. Entende, irmãos? Então, quando nós estivermos nessa atmosfera e guardando tudo em nosso coração, e nesse bom espírito com Deus, e as coisas, os eventos começar a vir e atingir, e problemas, você pode até doer para ti, mas não vai te abalar. Não vai te comprometer. E eu espero que todos nós, irmãos, nenhum de nós venha a aceitar alguma interpretação para facilitar o caminho e acabar ficando fora, como lemos aqui, na mensagem, o profeta dizendo que muitos vão ver os eventos já que vão suceder depois da vinda, e eles vão dizer, mas espera aí, isso não era para acontecer antes de Jesus vir? Ou melhor, depois de Jesus vir? Como que já está acontecendo? Daí eles vão ouvir assim, ele já veio, e vocês não viram. Mas como? Eu tinha a mensagem do profeta que explicava tudo? Sim, Cleópas também tinha a mensagem dos profetas que explicava tudo. E tudo, irmão, Laudenir, com detalhes, como nós citamos aqui. Falou da venda que ele foi vendido por 30 moedas, falou que ele foi traído pelo seu amigo, falou que ferindo o pastor as ovelhas se espalham, falou que ele seria acusado por falsas testemunhas, falou que ele seria como um cordeiro mudo diante dos seus acusadores. Isso vem em Zacarias, vem em Salmos, vem em Isaías, falando. E falou que iam repartir os seus vestidos, que morreu junto com malfeitores, que foi sepultado na sepultura do rico, está lá em Isaías 53, 9, e falou que o seu corpo não veria a corrupção. Tudo estava falado, mas o Cleópas não foi suficiente, porque ele não guardava aqui. Que Deus nos ajude. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Se eu pudesse resumir tudo isso, essa 1 hora e pouco que eu falei, o resumo seria: guarde tudo em seu coração. Amém? Preciosíssimo e eterno Pai,
Eu sei que o Senhor falou conosco nesta manhã. Eu não sei, Pai, quanto tempo ainda temos nessa terra, mas pode ser para hoje, pode ser para amanhã, ou pode tardar um pouco, em razão da sua longanimidade. Mas o que eu quero, Pai, é que independente do tempo que ainda nos resta, que em todos os momentos a Tua palavra esteja em meu coração, para que eu não venha tropeçar com nada, mas para que eu venha como Maria, estar, ó Deus, pronta para, ó Deus, enfrentar tudo que possa vir pela frente, Pai. Eu peço isso individualmente por mim nesta manhã, e peço por meus irmãos, e por aqueles irmãos meus que eu não conheço, espalhado por toda a terra, que o Senhor nos desperte, Pai, para essa intimidade contigo na mensagem da hora, Pai. Não ser somente crentes intelectuais. Deus, faça isso, amplia isso em nossos corações. Permita que esta fita gravada seja de bênção para teus filhos. Em nome do Senhor Jesus Cristo lhe pedimos. Amém, Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe. Nós temos os pedidos de oração aqui. Vamos orar à noite com os demais que vierem. E assim, saúde cada um seu irmão. Deus vos abençoe. Todos tenham um bom dia no nome do Senhor Jesus. Amém? Estejamos aqui à tarde para mais um culto, às 18 horas.